Olá, tudo bem contigo? Eu sou Luciano Alves e você está no Canta Galo. Bacana demais ter você aqui conosco. Já deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, inscreva-se no canal. Dá essa moral aí, tá bom? Bom, o jornalista Henrique André, da Rádio Itatiaia, fez uma entrevista com Rafael Menin, um dos 4 R's do Galo, e ele está explicando aí direitinho como será a SAF do Galo. Presta atenção nesta reportagem, nessa entrevista. Vamos É lá! importante dizer que é um processo que não começou ontem, que começou há muitos meses atrás. A gente procurou os melhores assessores para nos ajudarem nessa tarefa tão importante, né? E depois de muitos meses de trabalho, hoje a gente tem de fato uma proposta não vinculante em relação à nossa SAF. É importante deixar claro, Henrique, que a SAF ela só avançará caso a torcida, o conselho, que é o órgão soberano do clube, que representa em última instância a torcida. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e dê um joinha pra gente. Ah, e se puder, compartilhe esse vídeo. Forte abraço! A gente fará com total transparência. Não é um processo que vai acontecer em uma semana, ele leva tempo, né? Então a torcida, a imprensa, o conselho, todos os participantes do futebol do Galo terão todo o tempo para poder analisar, debater, sugerir mudança, né? O que a gente quer é fazer um modelo diferente do que foi feito até agora no futebol brasileiro, né? As SAFs foram feitas numa velocidade muito grande porque era sobrevivência, né? O Cruzeiro foi assim, o Botafogo foi assim, o Vasco foi assim também, né? E a gente está fazendo no Galo um modelo com mais calma, com mais tranquilidade, com mais debate, e será assim e continuará sendo assim, né? Então, quer dizer, não existe um modelo fechado, existe uma ideia de como deve ser a SAF. Isso foi formulado pelos nossos assessores contratados, né? A UI ela é a maior empresa de consultoria do mundo, né? E tem investido muitos anos já no futebol brasileiro e no mundo todo. Então a UI, junto com o BTG, que é o maior banco de investimento do Brasil, depois de muito debate, eles propuseram, né, um modelo que, no entendimento deles, é um modelo interessante, né? Foram mais de 100 investidores acessados, chegamos aí no final com 8 non-deals, né? com non-bindings, e depois caminhamos para esse funil, caminhamos para um fundo que nós entendemos que é o que representa melhor o que a gente busca como a SAF ideal. É importante ressaltar também, Henrique, uma grande diferença em relação às outras SAFs, que neste caso o Conselho do Atlético terá uma voz ativa. Isso para a gente foi uma condição, desde o primeiro momento, muito importante, né? O que a gente viu nas outras SAFs, o Conselho ele perde totalmente a sua importância, e de fato o clube passa a ter um único dono, que a partir dali o dono ele define quais são os rumos do clube, né? E no caso do Galo, a gente construiu, hoje a gente vem construindo de uma forma que o Conselho terá uma voz muito ativa nas principais decisões que serão tomadas para o futuro do clube. Então a gente acha que com esse modelo, o Conselho tendo voz ativa, um investidor com uma visão de curto, médio e longo prazo, a gente conseguirá um equilíbrio, sempre respeitando a história do clube, respeitando as ambições do clube, mas também tendo as ações gerenciais do futebol, administrativas, de investimento, de redução de dívida, isso tudo caminhando de forma equilibrada, né? A gente vê o nosso rival, por exemplo, ele terá que fazer um exercício muito grande, ser muito austero, para primeiro pagar a dívida e depois voltar a investir no futebol. E o que a gente está buscando fazer é trazer as melhores ferramentas gerenciais, garantir governança, garantir transparência, liberar a dívida, mas também aumentar a capacidade de investimento do clube. E mais uma vez, o Conselho tendo voz ativa nesse processo decisório. Então a gente acha que que esses fatores são a grande diferença da SAF do Galo para as outras SAFs. Mas, de novo, não tem um pacote pronto. O Conselho, a torcida vão ser informados, vão debater, vão propor ideias. E a gente acha que esse conjunto somatório, os agentes
as instituições contratadas pelo Galo, a diretoria executiva, conselho, torcida, com essa união, a gente vai conseguir ter as melhores ideias e chegar em algum momento com a SAF perfeita para o Galo. Você tem um modelo já pré-definido, porque a gente teve informações de porcentagem, por exemplo, que 60% seria o ideal para que esse grupo que chegasse assumisse o Atlético. Tem essa divisão de porcentagem já no cenário ideal? A priori, o investidor terá um percentual minimamente superior a 50% e o clube ficará com um percentual representativo, né? Por isso, o clube terá certamente voto nesse novo conselho de administração que terá que ser criado na SAF. Então, de novo, esse é o grande diferencial que a SAF do Galo terá em relação às demais SAFs. Então, sede de Lourdes, clube social, isso não entra na SAF, também é outra informação. Só o futebol será envolvido nessa transação, essa é a ideia inicial? Exatamente, o clube social, os clubes de lazer não entram na SAF, né? Existe uma discussão que a gente pode avançar ou não nela, se outro ativo entra ou não na SAF. Obviamente, se entrar um outro ativo, significa um investimento muito maior por parte do investidor. Então, serão escolhas, né? A gente pode fazer uma SAF um pouco mais enxuta, com um investimento muito bom. Como eu disse, a gente pode reduzir as dívidas drasticamente e ainda ter um recurso para investir no futebol. Mas se for o entendimento do conselho e da torcida que a gente pode colocar eventualmente mais algum bem na SAF, a capacidade de investimento da SAF vai ser muito maior. E aí vai ser uma escolha, né, de qual caminho a gente deve seguir. Mas eu acho que o ponto principal é que qualquer que seja o caminho, a gente tem uma segurança que é o que vai colocar o Atlético numa prateleira ainda mais elevada, vai permitir com que o Atlético seja um time ainda mais competitivo. Não é segredo para ninguém que o Galo ele enfrenta dificuldades financeiras históricas que foram crescendo ao longo do tempo, né? Só no ano passado, no ano de 2022, o Galo pagará mais de 100 milhões de juros por ano, né? A venda do Diamond Mall é importante, mas não resolve. Nós estamos falando de 340 milhões para uma dívida de mais de 1 bilhão. Essa primeira parcela, inclusive, ela ia cair agora em novembro. Ela já está nos cofres do Atlético? Não, ainda não. Tem um processo de diligência, ser jurídico da Multiplan com o jurídico do Atlético. A gente espera concluir a transação nesse ano. Mas ajuda muito, mas não resolve o problema. Então, para a gente debelar, de fato, a dívida e aumentar a capacidade de investimento do clube, é fundamental que a gente dê esse passo corajoso e que a gente entende, olhando para o que aconteceu lá fora, na Inglaterra, Alemanha, Espanha, Portugal, esse movimento aconteceu há 20 anos atrás. E essa onda está chegando no Brasil, né? E a gente acha que o clube que não embarcar, ele vai ser atropelado, né? Remar contra a correnteza é muito difícil, ainda mais remar contra a correnteza carregando um colete de chumbo, que é a situação do Galo, né? De novo, vende o Diamond Mall, a dívida vai ser perto de 1 bi. A gente vai continuar tendo nessa Selic como está, os juros vai cair de 120 milhões para 80, para 90, mas continua sendo, de novo, um colete de chumbo e a gente nadando contra a correnteza e clubes chegando na Série A, como Vasco, Botafogo já está, Cruzeiro, própria América, o Red Bull já é uma SAF, o Atlético Paranaense que deve virar SAF e outros tantos que estão discutindo a SAF. Então daqui a pouco nós vamos ter muitos clubes com o Bahia que virou SAF, né? Muitos clubes com uma capacidade de investimento elevada, sem dívida, né? E vamos ter sempre aí o Flamengo, o Corinthians e Palmeiras, que são times com mais patrocínio, com uma cota maior de televisão. Então, lutar contra esse movimento será muito duro para o Galo. É possível? Sempre é possível. Mas a gente acha que a gente fica com uma capacidade competitiva muito limitada nesse novo cenário do futebol brasileiro. A gente vê muito nas redes sociais, né? O torcedor, você fala que vai vender o Galo por 1 bilhão ou 10 bilhões, vai ter sempre alguém reclamando. Eu queria saber um pouco, né? Até para esclarecer isso para o torcedor, a dificuldade de se conseguir um alto valor, principalmente sendo um clube de Minas Gerais. A gente sabe que pro Flamengo, os clubes do Rio e São Paulo,
é mais fácil conseguir fechar contratos. Qual a grande dificuldade para chegar num valor que o conselho, né, que o Atlético veja como interessante para essa venda do percentual da SAF? O Henrique, que eu posso te falar como a gente conduziu esse processo com muita profundidade, com parceiros muito qualificados, né? Mesmo tendo a característica de ser um time de Minas Gerais, é um time com uma torcida muito engajada, com 8 milhões de torcedores, que já vem fazendo um trabalho há 2 anos para se organizar. Tem muita coisa boa acontecendo no Galo, vamos ter arena. Então o Galo é um ativo altamente desejado, se eu posso te adiantar. E o que já foi proposto, não pode falar valor nem percentual, a gente pode assegurar que será a SAF mais valiosa e com menor percentual vendido, né, se comparado com as 5 SAFs anunciadas até agora. Né? Então a torcida pode ficar tranquila e pensando em bom negócio, em montante financeiro, capacidade de investimento, de novo, o conselho ter voz ativa, a SAF do Galo será, dentre as já anunciadas, a melhor SAF de todas. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e dê um joinha pra gente. Ah, e se puder, compartilhe esse vídeo. Forte abraço!